Quantos mortos a gente carrega na vida? Às vezes muitos, mas às vezes a gente encontra pessoas que carregam seus mortos e a gente não sabe o que faça porque isso começa, a atrapalhar na relação da gente. Então, fica a pergunta, o que é que a gente faz com as fotos da falecida? Quer saber do que é que se trata? Essa é uma das questões do jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! E antes de você ir olhar as fotos da falecida e entender o que é que eu quero dizer, fique com este morto, morto de amor por você. Se inscreva nesse canal, criatura. Ative o sininho para receber notificações e já começa deixando o gostei. Porque no final, se você não gostar, você só bota o não gostei. Combinado? Agora, vamos saber o que é essa história das fotos da falecida, desses mortos que a gente carrega dentro da gente. Mas antes de chegar nessa pergunta, a gente vai passar por outras que outras pessoas fizeram para você aprender outras tantas coisas antes de chegar na pergunta que lhe trouxe aqui. Alexandro pergunta o seguinte: Marcos, seria possível dar algumas dicas para quem quer mudar de emprego quando o atual emprego está ficando entediante? Dá para fazer uma analogia entre relacionamento, casamento e emprego? Alexandro, dá sim. Sabe por quê? Porque emprego é um tipo de casamento, aonde você vê que as pessoas todo dia, onde você tem que conviver, onde você tem que interagir com essas pessoas. Então, o que você quer, na verdade, é a mesma coisa que a gente quer quando pensa em se separar de alguém. A gente quer a certeza de que está fazendo a escolha certa, porque a gente vai ter perdas. Quer eu deixe o emprego que está me entediando ou me encher o saco, ou quer eu deixe a pessoa que eu já sinto que não amo mais, eu sempre vou entrar numa dúvida porque eu digo, meu Deus, mas será que é a escolha certa? E se eu não arrumar uma pessoa melhor? E se eu não arrumar um emprego melhor? E se eu não arrumar uma pessoa que me faça tão feliz quanto? E se eu não arrumar um emprego que me pague tão bem? E se eu não conseguir dar conta da minha solidão? E se eu não conseguir pagar as minhas contas? Compreende que é mais ou menos a mesma coisa, mas aí a gente quer o quê? A gente quer uma certeza. E esta certeza não existe. Isso é uma aposta. Quando eu estou numa relação, tanto quando eu decido entrar numa relação, quando eu decido sair de uma relação, é uma aposta. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei a que caminho isso vai me levar. Eu só tenho o resultado da aposta depois que eu apostar. Então, se você quer sair desse emprego, é uma aposta. Você não tem garantia. Você não tem garantia de que sua vida vai ser melhor ou de que sua vida vai ser pior. É uma aposta. Para saber o resultado da aposta, você vai ter que vivê-la. Não há outro caminho. Ou você pode optar não viver, mas aí você vai ficar onde você está. Eu, particularmente na minha vida, e a minha vida não é régua para a de ninguém, se eu não estou feliz numa situação, eu não fico na situação. Eu simplesmente não fico. Eu pago o preço. Não importa, eu pago o preço. Eu posso até ficar numa situação pior, mas eu fico feliz porque foi um movimento meu. O que eu não gosto é da ideia de estar paralisado pelo medo. O medo não me paralisa. Se eu não estiver feliz, eu transformo aquilo, que às vezes se transforma numa coisa pior do que o que eu estava. Isso já aconteceu, mas eu não me importo. Eu só sei de uma coisa. Para mim, vida é movimento, vida não é imobilidade. E como eu acredito com muita certeza de que eu morrerei, eu não tenho tempo a perder. Eu perder minha vida para depois eu chegar na minha velhice lá na frente, além dessa do que eu já estou, né? Ainda mais velho lá na frente, e dizer, ai meu Deus, por quê? Não, não tem porquê. Não estou feliz não. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. É assim, mas a minha vida é assim mesmo. Estou dizendo para você fazer isso? Não. Estou dizendo como eu faço, porque esse é o meu temperamento.
Mas compreendo. Há pessoas que têm outros temperamentos mais acomodados, mais tradicionais. Eu não tenho tempo a perder. Eu gosto da vida. Eu gosto da surpresa que a vida traz. Pode ser uma surpresa boa, pode ser uma surpresa ruim, mas eu gosto da surpresa da vida. Isso me encanta muito. Eu gosto muito de viver. Então, se eu gosto de viver e eu não estou feliz, eu saio apostando. Muitas apostas eu perco, tá? Mas outras eu ganho. Pense nisso. Essa pergunta, embora tenha sido feita pública e a pessoa tenha colocado o nome, eu não vou dizer o nome dela. Eu vou apenas dizer a primeira letra, J. Porque ela diz o seguinte: Marcos, tenho cleptomania e não consigo controlar meus impulsos. O que posso fazer para melhorar? Cleptomania, para quem não sabe, é a mania de roubar. E quem tem cleptomania, ela rouba quase sempre coisas, primeiro, que ela não precisa, segundo, que ela poderia comprar. Ela rouba pelo impulso de roubar. E a cleptomania está classificada como um transtorno do controle dos impulsos. A pessoa realmente não consegue controlar esse impulso. E ela pode ser esporádica, recorrente ou constante. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa procurar tratamento. Não tem nada que eu lhe diga que vá fazer isso se transformar dentro de você. Até porque, como eu já disse, isso está classificado como um transtorno. Você vai precisar de psicoterapia, talvez junto com a psicoterapia de medicação. Agora, você vai aos poucos compreender que esta sua cleptomania, essa sua mania de roubar coisas, que você necessariamente nem vai usar, nem precisa, ou que poderia comprar, fala muito mais de dores internas, de sintomas que você tem. Então você que está ouvindo essa expressão pela primeira vez, não pense que isso é safadeza, é coisa de gente safada, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um transtorno. Essa pessoa precisa ser acolhida e tratada. E ao fazer isso, ela vai perceber que essa cleptomania fala de alguma coisa dentro dela que está sendo materializada dessa forma. É como se você tivesse, por exemplo, transtorno de pânico. Transtorno de pânico é um sintoma. Ninguém vai dizer que uma pessoa que tem transtorno de pânico é safada. Não, é um transtorno. Ninguém vai dizer que uma pessoa que tem cleptomania é safada. Não, é um transtorno. Como tem pessoas que sofrem de mitomania. Elas não conseguem se controlar, elas mentem o tempo inteiro. Não é por safadeza, não. É um descontrole. Precisa de tratamento. Nada que eu lhe diga vai fazer você melhorar isso, não. Procure tratamento. E agora vamos escutar a pergunta que deu título a esse vídeo. Quem fez foi Meire. É curiosa a pergunta dela. Meu namorado ficou 45 anos casado e ficou viúvo, mas ele sempre fala da esposa morta. Até quando eu tenho que esperar para ele tirar as fotos dela da sala de estar? Não posso pedir isso. Me aconselhe? Meire, nós todos carregamos mortos dentro da gente. Alguns mortos a gente consegue guardar no armário e não mostrar a ninguém. Outros mortos estão mais expostos. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que também tem seus mortos. Talvez não mortos de verdade, mortos que morreu de fato, mas a gente tem passado, a gente tem história. Então, tem aquele ditado que diz que todo mundo tem seus esqueletos no armário. Pois é, o seu namorado foi casado 45 anos. Você imagina o que é isso? Isso é quase meio século. Então ele certamente é um senhor de idade. Ele está tentando dar conta desta perda. E você não precisa ter ciúme de uma pessoa que nem existe mais. Porque ele ainda ama esta mulher que morreu? Ama. Claro que ama. O que não quer dizer que não ama você. Ele ama a memória deste amor que ele viveu e que foi embora. E que ele ainda está tentando se recuperar disso. E você é o novo amor dele. Então pare de ter ciúme do passado deste homem. E isto vale para você também que está me ouvindo. Como você também tem seus mortos dentro do armário, como você também tem seu passado, a pessoa que você ama também tem passado.
Então, vamos aprender a acolher o passado do outro, a respeitar o passado do outro e, sobretudo, a entender a dor do outro. Isso é uma coisa muito importante. Com relação ao seu namorado, sabe o que é que você poderia fazer? Não, você não pode mesmo pedir para ele tirar as fotos dela da sala, não. Isso seria meio violento. Para uma pessoa que viveu 45 anos com outra, talvez ele até queira tirar da sala e não consiga, porque ele acha que isso é desrespeito com a morta. Então, proponha a ele algo novo. Proponha a ele fazer um altar. Diga, fulano, olha, eu noto que fulana foi muito importante para você. Eu entendo que ela tenha sido importante. Tudo bem, é justo. Mas vamos criar um cantinho nessa casa para ela? Aqui na sala mesmo pode ser. A gente coloca as fotos dela todas reunidas. Se ele for religioso, a gente bota também uma imagenzinha aqui de Cristo, bota umas velas. Faça um altar para a morta criatura. Deixa de ciúme bobo, porque passado todos nós temos. E quando a gente ama, a gente ajuda o outro a ultrapassar o que não consegue. Isso é uma coisa tão bonita de ser feita. Ajude este homem a poder homenageá-la. E sim, deixe ele amar a memória da morta, porque a viva que ele tem para amar é você. Esta mulher não existe mais. Objetivamente falando, não existe. Eu tenho um paciente, que é um caso muito interessante, aonde ele era casado há 20 anos. Ele vivia há 20 anos com outro homem. E o marido dele, jovem ainda, os dois são jovens, né? Tem 40 e poucos anos, começaram a viver juntos com 20 e poucos anos. E o marido dele morreu de Covid. Você imagina isso, que foi para esse homem perder esse marido jovem de Covid, alguém com quem ele enfrentou barreiras, tudo? Pois bem, 1 ano e meio depois da morte do marido dele para Covid, ele conheceu um novo rapaz e começou, então, com muita dificuldade, a sair com esse rapaz, porque ele ainda está muito ligado ao que morreu. E ele me disse uma coisa que eu achei muito bonita. Ele disse que de vez em quando ele vai falar com esse novo rapaz que ele está conhecendo, e aí ele sem querer chama o nome do falecido. Ele erra, ele chama o nome do falecido. E sabe o que é que o rapaz que ele está vivendo diz a ele quando isso acontece? Diz, fulano, fique tranquilo, não há pressa. Eu entendo, você pode trocar meu nome com o dele, isso não é um problema. Eu sei que isto é sem você querer, é involuntário, foi muito forte para você isso que você viveu. E eu estou aqui, não tem problema, a gente está aqui. Se você trocar meu nome, não se envergonhe, porque ele fica muito envergonhado quando isso acontece. E o rapaz lá diz com muita tranquilidade a ele isso. Não é bonito, não é acolhimento o nome disso. Pois é. Se a gente pudesse encontrar essas lições de acolhimento dentro da gente, né? Foram 45 anos, quase meio século. Ajude esse homem. Pense nisso. Daiane faz uma pergunta que talvez interesse a algumas pessoas. Ela diz, Marcos, o que você acha sobre tratamento através da hipnose? Daiane, óbvio que você vai ter uma série de teóricos aí dizendo, olha, vamos fazer hipnose, é bacana, você tem medo de voar, então eu vou lhe hipnotizar, você vai deixar de ter medo de voar. Tem medo de cachorro, eu vou lhe hipnotizar, você vai deixar de ter medo de cachorro. Tudo bem, não dá para dizer que isso não funciona, mas vamos olhar um pouco mais para trás. Se está falando hoje em dia, tenho eu a impressão, de tratamentos de hipnose como se isso fosse algo novo. Isso é antiquíssimo. Isso é de antes de Freud. Em 1885, Freud ainda era estudante. Foi estudar com Charcot, que era um grande médico da época dele, que estava usando hipnose para tratar coisas que ele não entendia bem o que era. Então, quando Freud começa a tentar criar a psicanálise, ele começa com a hipnose. Veja que coisa antiga. A gente está falando de 1800. E antes de 1800 já existia coisa com a hipnose, mas eu estou situando em 1800 isso. A gente está em 2023 praticamente, terminando daqui a pouco 22 e começando 23. Você imagine a distância de tempo, como há tempo já se usa a hipnose.
Então, Freud, quando trabalhou com Charcot, com Breuer, com esse povo todo, ele usava a hipnose. E aí o que é que ele foi vendo? Ele fazia exatamente isso que se faz hoje. Ele estava tentando construir a teoria dele e ele achou que se a pessoa tinha traumas, pensamentos doentios, então eu substituía isso através da hipnose. E aí o que é que Freud percebeu? Ele percebeu que funcionava mais ou menos. E é por isso que ele não ficou satisfeito. É por isso que ele continuou a desenvolver a técnica dele, criou a técnica psicanalítica e abandonou a hipnose. Porque ele percebeu que eu pegar um pensamento aqui doentio e substituí-lo por um bom através da hipnose, eu estou apenas trocando o sintoma. Por exemplo, se eu tenho medo de voar, medo de avião, e aí eu vou e lhe sugestiono através da hipnose para que esse medo passe, esse medo passa. Acontece que esse medo era só um sintoma, não era um problema, era um sintoma. Aí, daqui a pouco você não tem mais medo de voar, mas dali a um tempo aparece outra coisa completamente diferente em você. Por exemplo, você não tem mais medo de voar, mas aí do nada não se sabe por que você ficou gago. Estou dando um exemplo extremado. Então o que Freud percebeu era que eu precisava levar o paciente a fazer o percurso histórico que levou ele àquele problema. Não basta simplesmente eu tirar, suprimir o problema. O paciente está aqui, aí eu tiro ele daqui e coloco ele aqui. Mas ele perde este caminho. É preciso que ele venha caminhando e faça este caminho até encontrar a fonte do problema dele. Compreende? Então, para mim, hipnose é uma coisa superada. Porque desde o tempo de Freud se tenta isso, lá em 1800 e bote força, e se conseguiu coisa melhor. Agora, a gente está na época do fast food, não é? Vamos lá que eu resolvo, eu hipnotizo e você vai ficar. Vamos lá, ou então eu lhe dou o comprimido e você vai. Tá, quer fazer? Faça. Tem gente fazendo? Tem. Tem gente que faz e diz que ficou bom, ficou maravilhoso? Tem. Faça. Só não tem nada de novo nessa história. Isso é velho. Velho, velho. Mais velho do que eu. Então, tá bom. Eu espero que essas perguntas tenham feito sentido para você e tenham lhe ajudado a olhar de alguma forma em outra direção. E elas vieram da onde? Da live que eu fiz no dia 28 de setembro. E lá tem muitas outras perguntas respondidas. Se você não assistiu, vai lá e assiste que tá legal. Essa foi só para você ter um gostinho do que foi essa live. Tchau, até a próxima!